que são personagens atraentes em mangá? Como conquistar o público com eles? Então, gente, mangá são personagens. E isso, quem falou, foi um carinha aí chamado Kazuo Koike, que foi o criador e o roteirista de Lobo Solitário. Para os mangás japoneses, o que mais conecta o leitor a uma obra é o personagem e não o conteúdo da história. Não são grandes ideias, como um grande mundo ou uma missão para salvar o mundo, que fazem os leitores virarem as páginas do seu mangá. Para que os leitores queiram virar a página do mangá, devemos primeiro fazer com que os leitores se sintam apegados aos personagens. E quem está falando isso, essas palavras que eu acabei de ler, são editores do Silent Manga Audition, que é uma competição internacional de mangá. Editores japoneses, de uma editora japonesa. E aqui temos o exemplo de vários personagens que ajudam a gente a se conectar com aquela obra. Então, um personagem muito envolvente acaba sendo muito eficiente comercialmente. Bom, aqui umas aspas do Hirohiko Araki. Carinha aí que criou um mangazinho chamado Jojo. Nem é muito famoso. Então, o Hirohiko Araki fala: se você tiver personagens eficazes, será invencível. Levado ao extremo, isso significa que personagens atraentes negam a necessidade de história ou setting. Setting é o contexto, a base da história, basicamente. Mas então, o que seria um personagem atraente ou eficaz no pensamento do mangá no Japão? Então, aí tem um bagulho muito interessante. A gente aqui no Ocidente pensa que, obviamente, são personagens profundos, com muitas e muitas camadas, e com um grande desenvolvimento. É isso, certo? Não. Na verdade, não necessariamente. Para mangá, personagens considerados atraentes em geral são aqueles que são extremamente fáceis de entender. Isso é mega importante. É o cerne, é o principal. Personagens extremamente fáceis de entender, com um objetivo e motivações super compreensíveis. Porque quanto mais claro for o personagem, mais o público vai entender o personagem e possivelmente criar uma relação com ele e querer acompanhá-lo. Porque se você o conhece bem, fica fácil de imaginar como ele agiria, como ele se sentiria, como se você mesmo fosse ele. Olha aí. E tem umas dicas de editores e autores a respeito desse tipo de personagem. Então, sobre como fazer personagens claros e interessantes. O principal é atentar para o trio: exagero, surpresa e simpatia. Como dizem os editores da Comics, que são os editores do Silent Manga Audition. O exagero, que inclusive é citado pelo Toriyama aqui nesse livrinho dele, consiste em dar uma característica exagerada para o personagem. O Toriyama, ele sugere, não só ele, mas ele sugere se inspirar em pessoas reais, pegando características chamativas e exagerando elas. Por exemplo, se um conhecido seu for meio irritadinho, for meio pavio curto, então exagera. Faz o personagem mega irritado, mega pavio curto, baseado nele. Se o personagem for avoado, faz um personagem super avoado. E por aí vai. Isso dá uma característica marcante muito bacana para o personagem ser lembrado pelos leitores. Segundo ponto, a surpresa. A surpresa seria agregar algum elemento contrastante. Exemplos aqui do site do Silent Manga. O motorista mais rápido do mundo, mas ele é um estudante sem carteira de motorista. Olha aí o contraste que causa um interesse maior do leitor. Outro exemplo, digamos que tem o maior detetive do mundo na história, só que ele nunca sai de casa. E aí, como será que ele vai lidar com os casos? O que isso vai afetar na história? Olha como o contraste deixa a história mais interessante. Aqui tem um exemplo de Ruri Dragon, porque ela é uma garota fofa com características e poderes de dragão. Daí já surge histórias e situações muito chamativas.
Isso deixa as coisas bem mais divertidas e imprevisíveis. E agora, o último ponto, o terceiro. Simpatia. Aqui temos o exemplo de Yu Yu Hakusho. Por quê? Em simpatia, você adiciona ações no personagem que gere uma empatia no público. Por exemplo, um delinquente brigão que salva uma criança de um atropelamento, como Yu Yu Hakusho. Durante o capítulo todo de introdução, é mostrado como ele é um adolescente brincão, pavio curto, só faz coisa errada, só que ele não pensou duas vezes na hora de salvar uma criança. E isso faz a gente sentir que o personagem é um cara legal, é uma boa pessoa. E a gente acaba tendo mais vontade de acompanhar ele. E uma outra dica, além desse trio, exagero, surpresa e simpatia, é também você colocar no seu personagem defeitos e fraquezas. Porque personagens 100% virtuosos, eles podem não agradar muito ao público porque eles podem parecer falsos. E aqui temos dois exemplos. Para evitar isso, você precisa incluir nos seus personagens as principais fraquezas ou falhas, ou desejos mais humanos. E isso que eu acabei de falar foi uma dica do Hirohiko Araki de Jojo novamente. E aqui temos o exemplo do Goku com a sua fraqueza, de quando pegam no rabo dele fica muito fraco, e também tem outras características do Goku, como ingenuidade, como ele come muito, às vezes ele é impulsivo, enfim. E aqui temos o Gon em uma situação que ele não foi uma pessoa, né, muito legal, em que ele tomou decisões questionáveis, em que ele se deixou levar por sentimentos negativos. Isso deixa o personagem muito, mas muito interessante. E uma outra dica do Toriyama, essa eu acho uma das mais relevantes, inclusive, é interações com personalidades contrastantes. Porque no livro do Toriyama ele ressalta como fazer personagens bem diferentes entre si interagirem deixa a obra bem rica e interessante. É muito comum a gente vendo esses grandes mangás de grande sucesso terem personagens que são totalmente opostos de cada um, né? Tipo aqui em Demon Slayer. Então, mesmo você não gostando do Zenitsu porque ele grita muito, ou do Inosuke porque ele é muito mala, muito pavio curto, tá enchendo o saco de todo mundo o tempo inteiro, isso ainda deixa a interação para o público-alvo, principalmente, muito divertida e legal de se acompanhar. E então isso quer dizer que personagens e a própria história precisam ser rasos, porque, pô, Izu, vocês são fáceis de se entender? Então quer dizer que eles são rasos, né? Não. Porque uma coisa, ó, não exclui a outra. Elas podem estar trabalhando em conjunto. A prioridade são os elementos que eu citei. Se isso estiver bem feito, aí você pode escrever a profundidade que for que não vai atrapalhar. Temos o exemplo aqui de Fullmetal Alchemist que tem tudo, absolutamente tudo que eu acabei de citar. E ainda assim a história tem profundidade.